Fala, meus lindos! Meu nome é Luana Sabaini, estamos aqui no canal Eu Amo Falar, um canal sobre filmes, séries, desenhos, e também temos essa playlist de true crime, né, de casos e mistérios. É uma coisa que eu sou muito interessada, eu gosto de ver esses casos, porque eu gosto de ver como que a polícia resolve, assim, eu acho muito interessante. Alguns casos são interessantes, outros casos você passa muita raiva, como é o caso de hoje, gente. Então, vamos lá. Eu vejo sempre um canal que se chama Watchmojo Brasil. Não sei se vocês conhecem esse canal. E eles fazem sempre listas, assim, 10 filmes não sei do que, 10 celebridades não sei do que. E eles já fizeram uns 3, 4 vídeos, tipo assim, celebridades que eram muito amadas e hoje são odiadas. E todas essas listas têm o Bill Cosby, que eu não consegui ver um documentário todo dele, ainda quero fazer vídeo aqui dele. E o Jimmy Savile, sempre eles falam. E aí o Jimmy Savile tinha um documentário na Netflix, muito bom, eu recomendo demais vocês assistirem, tá? E aí eu vi, e eu fiquei assim, horrorizada, horrorizada. Tinha tempo que eu não fazia essa playlist aqui, né? É uma playlist que eu gosto de fazer, mais uma vez, mas eu me sinto muito mal, porque eu começo a pegar ar. Eu sou muito emotiva, gente. Por isso que eu não posso fazer sempre, porque eu passo muita raiva, eu passo muita raiva. Então, se eu perder a linha no meio do vídeo, entendam que é por causa disso, porque eu fico com muita raiva. Tipo assim, como que vocês não pegaram esse cara, né? Como? Não sei o quê. Como que ele fazia tudo isso se vocês não viam, pelo amor de Deus? Então, eu sou muito emotiva. Por causa disso, que eu não posso fazer sempre essa playlist, porque eu passo raiva, passo mal. Então, com certeza esse vídeo vai ficar muito grande, né? Porque o texto tá muito grande, tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa, vocês não fazem ideia. Então, pega uma pipoca, uma Coca-Cola e vamos, né, para o vídeo conhecer esse monstro chamado Jimmy Savile. O Jimmy Savile, gente, ele é um cara que simplesmente enganou a corte real, o Papa, o Reino Unido inteiro e abusou de centenas de pessoas, homens e mulheres, por décadas. Ele é um monstro, gente. Ele assim, é inacreditável tudo que esse homem fez. E as pessoas idolatravam ele. Mais uma vez, eu vou perder a linha e vocês vão me entender. Tudo bem? Vamos conhecer primeiro, né, o cara antes de conhecer o monstro, né? Então, Jimmy Savile nasceu no dia 31 de outubro de 1926, em Leeds, na Inglaterra, ou seja, ele nasceu no Halloween, né? Ele também era o caçula de 7 irmãos e quando ele era bem jovem, ele trabalhou nas minas pós-guerra, né? Pós-segunda guerra e tal. E era um trabalho muito forçado, muito difícil, mas ali naquele trabalho já pequeno, né? Já assim, bem adolescente, ele se destacava, porque ele era um cara que tinha muito carisma, né? E as pessoas com carisma ruins, as pessoas que são ruins e carismáticas são as piores pessoas do mundo, porque até você desconfiar dela, ela já te enganou 100%, né? E aos 7 anos, o pai dele apresentou ele aos charutos, ele fumou charuto a vida inteira, vocês vão ver as fotos, vão passando os dentes dele, assim, vocês vão ver no vídeo e tal, que os dentes dele vão apodrecendo muito, porque ele fumou charuto, né? Ele viveu muito, né? Infelizmente, e tal. E o pai dele era assim, e a mãe dele era uma pessoa muito independente, assim. A mãe dele era uma pessoa que não era vulnerável, né? E ele não era acostumado com pessoas assim, que tinham opinião. E a mãe dele também, ela falava que ela tinha batido pouco nele. Tem uma entrevista que ela fala assim: Nossa, Jimmy, eu acho que eu bati pouco em você. Não sei se ela já sabia que ele tinha essa psicopatia dele e tal, mas ele tinha uma relação difícil com a mãe dele, porque ele tinha que disputar ela junto com os outros irmãos, né? E vocês vão ver que vai ficar pior pra frente isso. Ele também adorava esportes, né? Ele adorava pedalar, ele adorava correr, ele usou muito isso, né, durante a vida dele. E antes dele ser apresentador na BBC, ele foi um DJ em festas. Isso aí ele adorava também, porque ele chamava atenção, mais uma vez ele adorava, né, ficar chamando atenção, e isso ajudava muito ele, assim, porque ele era o centro das atenções em tudo ali. Quando ele tinha 28 anos, lá na década de 50, já teve o primeiro caso de abuso, gente. Já tinha, desde 1955. Já tinha um caso, assim, de abuso. Só que as pessoas pediram, né? Pediram, assim, falaram pra menina pra deixar pra lá, porque ele era um cara que trazia muita gente pra boate. Vocês vão ver que isso vai ser recorrente na carreira dele, né? E tal. E a menina resolveu não denunciar.
porque ela viu que não ia dar em nada, né, infelizmente. Já nas boates, né, quando ele era DJ, os empresários já conheciam a fama dele, sempre ele teve essa fama, tá, gente? Não é que depois de anos descobrindo, não. Ele sempre teve ali nos bastidores, né, essa fama, que ele gostava de, né, paquerar as meninas bem novinhas e ficar passando a mão nas meninas e tal. Então, os empresários, eles pediam para as meninas não ficarem sozinhas com ele no camarim, pedir assim para os pais das meninas, assim, ó, não deixar ela muito perto. Então, ele já tinha essa fama, isso antes dele ser mundialmente famoso. E já nessa época, ele foi premiado 4 anos seguidos como o melhor DJ dali. Já na década de 60, gente, ele ficou famoso no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia de como ele estava famoso, porque ele fazia programas de rádio, ele foi para televisão. Então você vê como que ele estava muito famoso lá no Reino Unido. Foi ele o responsável a entregar um disco de ouro para o Elvis Presley lá nos Estados Unidos, nos anos 60, né? Que o Elvis já era o Elvis, né? Foi ele que apresentou alguns shows dos Rolling Stones, dos Beatles, então ele tem foto e vídeo com esses caras tudo, entendeu? Claro que eles não sabiam quem era Jimmy Savile. Jimmy Savile era o cara carismático, gente boa, legal e tal. Só pra vocês terem noção de como que ele era famoso, porque aqui no Brasil ele não era famoso, tanto que quando eu procurei eu não sabia, nunca tinha visto a cara desse homem. Talvez vocês estão me vendo aqui e falando assim, eu nem conhecia esse homem e tal, porque aqui no Brasil, né, a gente não conhece ele não. Mas lá no Reino Unido, gente, vocês terem ideia, ele foi muito famoso por décadas no Reino Unido, ele foi muito amado no Reino Unido. Hoje as pessoas odeiam ele, assim, ele é a maior vergonha do Reino Unido. Vocês vão ver, pelo que eu vou contando aqui, as pessoas têm vergonha de um dia ter gostado dele, vocês vão ter noção. Então, só para vocês terem noção de como esse homem era famoso. E já na década de 60 também tem um caso de um menino de 10 anos, gente, um fã dele que foi lá pedir autógrafo, aí ele falou pro menino ir no camarim dele e ele abusou do menino. E mais uma vez, a criança não fez nada, né? A criança, coitada, sabia que era errado, mas não sabia o que dizer e tal. Então, já tem relatos já que também ele abusou de um menino de 10 anos já nessa época. E aí o Jimmy, né, apresentava programas de rádio, ele apresentava programas de TV, a gente vai falar dos programas aqui. E já na rádio ele já era o diferentão, ele gostava de ser o diferente. Por exemplo, lá quando ele trabalhava nas Minas, ele ia de terno e gravata. Para apresentar o programa de rádio, que as pessoas iam formais, ele já ia todo coloridão, entendeu? Então ele gostava de chamar atenção. Ele falou assim, cara, o diferente é que é o segredo, né? Então ele já apresentava, e ele era um cara que ele andava na rua, ele dava selinho, ele conversava com as senhorinhas, ele corria na rua, então ele era o cara do povo, né? Então, cara, nós temos o cara que aparece na televisão aqui correndo com a gente, dando selinho. Então as pessoas idolatravam ele, gente. Era uma coisa assim, hoje em dia tem tanta gente famosa, né? Antigamente não, antigamente quando tinha um ídolo, era um ídolo, assim, igual os Beatles nos anos 60, eram só os Beatles, né? Aqui ele era o mais famosão, assim, ele era idolatrado. Em 1964 ele apresenta o primeiro programa dele, assim, bem famosão, que se chama Top of the Pops, que era um programa de música, né? Ele recebia bandas e tudo, e nesse programa ele já tinha muitos contatos com adolescentes, né? Ele adorava ficar perto das adolescentes, assim, tem umas entrevistas, gente, que é perturbador, gente. Ele faz umas perguntas, assim, eu separei algumas frases que ele falava e como que as pessoas não percebiam isso, né? E, assim, o programa era tão famoso que, com certeza, iam muitas bandas famosas lá, mas as pessoas iam para conhecer as bandas e iam para conhecer ele, porque as pessoas, mais uma vez, amavam muito ele, né? E já nessa época, né, tem relatos que ele abusava de meninas dentro da BBC. Então, ele tinha o camarim dele e tal. Então, assim, já tinham relatos ali, só que alguns repórteres, eles eram desencorajados a fazer matéria sobre isso, porque o Jimmy também era escritor, também era repórter, né? Ele também escrevia, ele era colunista de um jornal. E ele, né, muita gente comprava o jornal só para ler a coluna dele. Então, eu não quero, né, você não pode falar mal desse cara, porque esse cara vai sair do jornal, então os jornais vão vender menos,
né? Essa conduta das pessoas que trabalhavam com ele e que sabiam disso vai se repetir por décadas, gente, décadas, tá? E se a gente tá nos anos 60, isso aqui vai até, vocês vão ver. E aí, gente, o que aconteceu? Ele começou a fazer caridade, né? Ele viu que ele tinha muita influência com os jovens, com os adultos, né? Com as donas de casa e tal, com os pais, com todo mundo, né? Ele tinha influência com todo mundo. Aí ele começou a fazer caridade. Então ele fazia corridas, aí nessa corrida aqui para representar e tal, o hospital que eu quero fazer caridade. Então as pessoas mandavam dinheiro e mandavam milhões, gente. Ele conseguia mais de 3 milhões de libras por ano ele conseguia. Vocês têm noção disso? Só com o nome dele, só com a influência dele, né? Então ele começou a fazer caridade, aí as pessoas, nossa, que cara legal, pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? Ele também começou a trabalhar num hospital 2 vezes por semana. E nesse hospital ele era um maqueiro, né? Quando chega a ambulância, você tá com a maca ali, né? Aí você é responsável por levar essa pessoa até o médico, né, ou até o quarto dela. E ele falava assim, nossa, qual vai ser a menina de sorte hoje, né? E essa frase, as pessoas pensavam assim, a menina de sorte por estar sendo levada pelo artista. E hoje a gente entende que não, né? Porque assim, gente, sim, ele abusava dessas pessoas. Pessoas, às vezes, sedadas, né? Crianças. Começa sedadas, então pessoas com paralisia cerebral, entendeu? Então ele se aproveitava. Então por isso que ele ficava nesses hospitais. Ele trabalhava 2 vezes por semana, porque onde você vai encontrar pessoas mais vulneráveis? Qual é o melhor lugar, né? Vamos dizer assim, para você encontrar pessoas vulneráveis do que um hospital? Mas para todo mundo, nossa, o cara apresenta um programa milionário, mas está ali no hospital ajudando as crianças. Mas não, hoje se sabe que ele fazia isso para poder abusar de pessoas, as pessoas mais vulneráveis do mundo, né, que eram as crianças e adolescentes doentes. Ele também ajudava instituições da polícia. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês assistiram Breaking Bad, mas o vilão do Breaking Bad, né, que vende droga e tudo e tal, ele também ajudava instituições da polícia, ou seja, para a polícia nunca suspeitar. Tipo assim, não, esse cara não pode ser o assassino, porque ele ajuda, né? Então, ele tinha amigos policiais, né? Ele convidava policiais, O.J. Simpson, né? Ele jogava golfe com os policiais e tal. Então, para as pessoas nunca suspeitarem. Então, o Jimmy também fazia isso. Ele ajudava, arrecadava, né, dinheiro para instituições da polícia também. Então, ele tinha muitos amigos policiais também. Nos hospitais já tinham enfermeiras que ele tinha abusado, que ele tinha, né, assediado. Então, assim, o murmurinho ali já era grande, mas os grandões lá, né, do hospital, né, os donos do hospital, abafavam tudo. Por quê? Porque o Jimmy conseguia 3 milhões de libras por ano para eles. Então, eu vou ficar do lado da menina que foi abusada ou vou ficar do lado do cara que traz dinheiro pra gente todo ano? Gente, ou seja, mais uma vez, gente, não é que descobriram, nossa, olha, que coisa descobrimos hoje. Não, gente, ó, há muito tempo atrás as pessoas já sabiam, mas se calavam, né? Na BBC também, nos hospitais também, porque ele era responsável por trazer muito dinheiro para eles. E as pessoas também, elas ficavam perguntando para ele assim, pô, eu nunca te vejo com uma namorada, né? Ficavam perguntando, porque era um cara de mais de 30 anos, né? Pô, não tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, um filho e nada. E as pessoas achavam que ele era sexuado e também suspeitavam que ele era gay, talvez. Mas ele falou que não e tal. Mas aí ele falava assim, é porque eu viajo muito, eu fico num lugar e no outro, então eu não tenho tempo de ter namorada. Mas não era isso, né? Porque ele abusava de meninas muito novas, gente, assim, adolescentes e crianças, pra vocês terem noção. Então, ele não queria uma namorada, ele queria continuar fazendo isso porque ele percebeu que as pessoas nunca iam denunciar ele, né? E aí, gente, como ele era muito famoso, ele começou a fazer campanhas, né? Teve uma campanha, hoje você vendo essas campanhas, porque assim, no final da live eu vou falar mais ou menos o número de pessoas que ele abusou por décadas, tá, gente? Assim, e eu acho que é muito mais.
tá? Eu acho que é muito mais. Sim, foram centenas de pessoas, por muito tempo, né? E aí ele era muito famoso, então ele fazia muitas campanhas. E você vendo essas campanhas hoje é um absurdo, porque ele fazia uma campanha assim: não fale com estranhos, que é mais estranho que ele, né? E tipo assim, não fale com estranho para as pessoas não fazerem o que ele fazia, né? Então, gente, era muito perturbador ver isso. Ele também fez uma campanha das pessoas usarem mais o trem, porque na Europa, né, os países são tudo um do ladinho do outro, então dá para sair de trem de um país para outro, né? E ele falava assim, usem o trem. Só que nessa época que ele fez essa campanha para o trem, ele também abusou de uma criança, uma menininha que ela se culpou muito, né, durante a vida. Essa menina teve que se mudar para o Canadá, porque no Reino Unido, dos Estados Unidos, ele era muito famoso, gente, muito, muito, muito. Ela teve que sair dali porque ela não aguentava ver a pessoa que abusou dela sendo ovacionada, né? E isso, imagina todas as vítimas que ele fez, passando por isso por anos, né? O cara que abusou de mim, ele é, assim, as pessoas idolatram ele, então ela não aguentou e ela se culpou por muito tempo, né? Tadinha. Então, enquanto ele estava fazendo a campanha lá do trem, ele estava abusando de outra menina. E aí, na década de 70, ele se tornou voluntário numa escola para meninas de Dancroft. Acho que é assim que fala, né? Era uma escola, gente, para meninas problemáticas, meninas que roubavam, matavam, né? Meninas esquizofrênicas, então meninas que viam coisas. Então não eram meninas que iam ser presas, mas também elas não podiam viver em sociedade, né? E tal. Então elas mandavam, né, essas meninas para essa escola e, mais uma vez, meninas vulneráveis. Então ele se tornou voluntário também nessa escola. E aí teve um depoimento de uma menina de 14 anos nessa escola, que ela falava assim que ele oferecia presentes e oferecia passeios no carro dele. Ele tinha um carro, né, muito chique, né? E ele falava assim, eu vou levar vocês para o meu programa de televisão. Então, para fazer isso, aí ele pedia para elas, né, assim, fazerem favores sexuais para ele, se é que vocês me entendem, para elas poderem ir. E as meninas achavam que para entrar na televisão era isso que tinha que fazer, porque, mais uma vez, gente, aquela época, né? Pô, ele que é o poderoso, então eu vou fazer. Então existem, essa menina que deu depoimento, tem cenas dela neste programa, entendeu? Então, deu para provar que o que ela estava falando era verdade. Então, tem cenas dela nesse programa, porque ela fez favores sexuais para ele. Ele também, quando levava essas meninas para passear, ele sempre dava um chazinho para elas ficavam meio drogadas e tal, não sei o que, para também ser mais fácil, né, dele se aproveitar delas. Ou seja, eram meninas que já tinham problemas psicológicos, elas já tomavam muitos remédios, né, ali, e ele dava mais esse chazinho, né, dele, então, e muitas nem tinham noção que ele se aproveitava delas, assim, muitas não entendiam isso, né, ou seja, mais uma vez ele se aproveitava de pessoas que eram vulneráveis. E além desse carro, ele tinha um motorhome, ele tinha algumas casas, assim, em alguns lugares, mas ele gostava desse motorhome, que era uma van, né, que tinha tudo dentro, tinha cama, tinha banheiro, tinha cozinha e tal, e ele gostava de viajar, e ele também abusou de muitas meninas dentro desse motorhome, às vezes meninas que eram filhas de fãs dele, né, eu vou tirar uma foto para mostrar para minha mãe, e ele falava assim, entra aqui dentro do motorhome, e quando elas entravam, ele ficava agressivo, e abusava delas, e teve uma menina que deu depoimento que ele abusou dela lá dentro, e nesse mesmo dia tinha uma parada assim, né, um desfile, ele foi ovacionado, e ela tinha que ver ele sendo ovacionado, sendo que esse cara abusou de mim ontem, né, era muito triste, gente. E a mãe dele morreu, né, logo depois, assim, que ele estreou esse programa, e, como eu falei com vocês, ele tinha um relacionamento muito complicado com a mãe dele. Ele tinha que dividir a mãe dele com os outros irmãos, porque ele era o mais novo e tal. E aí, quando a mãe dele morreu, ele pegou o caixão da mãe dele, colocou na casa que ele tinha com ela, né? Uma das casas dele era uma casa que ele tinha com ela, e ele ficou com esse caixão aberto por 5 dias lá. Ele chegou a falar que antigamente eu tinha que compartilhar ela com outras pessoas, e tivemos momentos maravilhosos quando ela estava morta, porque ela era toda para mim.
foi isso que ele disse. Então, gente, ele ficou na casa dele, ele falou assim que ele fez uma vigília, que ele rezou por ela, mas eu não vou acreditar em nada que esse homem fala, né? Esse troço fala. Então, assim, ele ficou 5 dias com a mãe dele ali, sozinha com ele, na casa dele. Não é relatado o que ele fez com ela, com o corpo dela. Psicólogos falam assim, ele gostou bastante, porque ela estava vulnerável, né? Estava morta. Então, assim, não é relatado. As pessoas não filmaram, não perguntaram para ele, ele nunca disse. E eu também não quero saber, tá? Mas, assim, que ele ficou só rezando e fazendo coisas boas, não. Eu acredito que ele tenha feito coisa muito ruim com a mãe dele, assim. Mas, como não é dito nada, eu nem quero saber, entendeu? Então, desse jeito. Voltando lá pro Top of the Pops, né? Mais uma vez, as pessoas sabiam ali o que ele fazia e tudo, né? Os produtores ali. Então, quando eles contratavam uma menina nova, que sempre eram meninas novas, porque o Jimmy exigia, né? Eles falavam com ela, olha, quando ele pedir para você ir sozinha no camarim, não vai não, entendeu? Para as maquiadoras, as figurinistas, quando você for maquiar ele, pede para alguém estar ali perto de você, entendeu? E sabiam, entendeu? Que ele abusava dessas meninas dentro da BBC, gente. Eles sabiam, entendeu? E ele gostava de meninas muito novas. E assim, novas, quando eu falo, não é 22 anos, 23, gente. É 12, tá? 14, 16, 15. Por aí. Tem algumas imagens nele no programa. Imagens assim, com a câmera ali ao vivo com ele. E já são perturbadoras, tá? Vocês imaginam quando não tinha câmera. Então, quando tinha câmera ali, já tem várias imagens bem perturbadoras. Você imagina quando a câmera não estava ali. Por exemplo, tem essa imagem aqui que claramente ele passa a mão na bunda da menina, né? Claramente. A menina chega a pular ali e tal, né? E ele rindo, e ela chegou a reclamar com algum produtor lá, com algum funcionário, e o funcionário falou assim, mas é o jeitinho dele. Entenda. É o jeitinho dele, é assim que falavam, né? Porque assim, gente, ele conseguia 3 milhões por ano no hospital, o programa dele tinha 20 milhões de espectadores por semana. Então esse cara trazia muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Então assim, eles não deixavam nem a polícia investigar. Não deixava. Então, se alguma menina reclamasse, ele já fazia ela calar a boca, é o jeitinho dele, você viu a mais, entendeu? Era sempre assim, por décadas. Aí, gente, assim, não satisfeito dele ter um programa lá, né? Esse Top of the Pops, ele teve vários apresentadores. Ele durou 42 anos e no último programa ele voltou para fechar o programa e tal. E aí deram outro programa para ele, que era o Jimmy's Fix It, né? Que é o Jimmy's Conserta, o Jimmy's Consegue. Na Netflix, eles dublaram como Jimmy Consegue. Era um programa infantil. Gente, não dá. Todos sabiam o que esse homem fazia ali dentro, gente. Todos sabiam. Aí eles dão um programa infantil para esse homem, gente. Para ele conviver com crianças o dia inteiro. Com mais criança, com mais jovens perto dele. Ai, meu Deus, como é que funcionava esse programa? Esse programa era tipo, não sei se vocês viram, o que ele... vocês são velhos que nem eu... Aquele Porta da Esperança do Silvio Santos, vocês lembram? Que mandava uma carta para o Silvio Santos, aí a Porta da Esperança abria, aí realizava o sonho das pessoas. Então era tipo esse, só que era com crianças. E era o Jimmy Savile, né? Com crianças, perto de criança o tempo inteiro. Nossa Senhora. Aí tá. Aí as crianças mandavam cartas. Então, assim, teve um menininho lá, ele pediu para almoçar com a professora dele, que ele queria almoçar no restaurante chique. Então, eles levaram. Aí tiveram crianças que, eu quero voar que nem o Peter Pan. Então, eles fizeram as crianças voar com o cabo. Então, assim, eram coisas assim, né? Então, assim, mais uma vez, né? Ele convivia direto. E se você pegar essas imagens no YouTube, tem, gente... É muito perturbador. Quando eu falo é muito, gente, vocês vão passar mal, é sério, é horrível. E eram 250 mil cartas por ano, 20 milhões de telespectadores por semana, tá, gente? Era muita coisa, muita coisa. E aí, toda vez que a criança conseguia, né, quando ele conseguia alguma coisa para ele, essa criança recebia uma medalha, né, Jimmy's Fix It for me, né? Então o Jimmy conseguiu para mim. Então ele dava essa medalha e a criança guardava, com certeza. Eu fui lá no programa do Jimmy Savile. E aí teve uma menina do programa que ela pediu para conhecer a Margaret Thatcher, que foi a futura primeira-ministra do Reino Unido, né? E o que aconteceu?
O Jimmy, ele queria muito receber a medalha de Sir, que é uma medalha muito importante, né, lá no Reino Unido, né, a medalha dos Cavaleiros da Ordem do Império Britânico. Ele queria muito receber essa medalha, e ele meio que puxava saco da Margaret Thatcher, né, ele meio que ajudou ela a conseguir ser primeira-ministra, e ela também ajudou ele a conseguir essa bendita dessa medalha, né. Então ele queria muito, porque aí ele ia ter muito mais moral, porque ele sabia que ele tinha moral, ele ajudava as pessoas e tal. E essa Margaret Thatcher, sei não, gente, nada é dito, tá, no documentário, mas eu tô falando que eu acho que ela era afim dele. Ah, eu acho. Era estranho. Gente, ela só falava assim: ah, eu nunca conheci um homem tão bom na minha vida. Gente, que estranhíssimo ver essa imagem hoje, né? Nossa, porque você só faz o bem. Ah, porque o jeito que ela olha pra ele. Aí eu acho, tá? Eu acho que ela era afim dele. É só a minha opinião aqui. E na década de 80, repara que esse homem começou, né? O sucesso dele em 55. Estamos na década de 80. E ele já tinha feito centenas, já na década de 80 já tinha centenas já de pessoas que ele tinha abusado, e nunca chegou na mídia isso, né? Porque as pessoas que sabiam nunca deixavam chegar na mídia. Então, na década de 80, ele arrecadou para outro hospital, era um hospital que tinha, o teto estava caindo, e era um hospital para cadeirantes. E ele conseguiu. Ele falou assim: nossa, a gente vai reformar todo esse hospital, eu quero 10 milhões de libras. E ele conseguiu. 10 milhões de libras em 3 anos. Ele conseguiu, tá? Então ele reformou todo esse hospital. E mais uma vez ele ficava ali no hospital o tempo inteiro. E sim, ele abusava de pessoas cadeirantes também. Então ele conseguia, mas para ficar perto das pessoas, né, bem vulneráveis. Tanto, gente, que na reforma do hospital, ele mandou fazer um quarto para ele dentro desse hospital, ou seja, ele podia dormir a hora que ele quisesse. Então ele ficava ali no hospital, era um quarto com televisão, com chave, tá? E ele ficava ali, né? Então vai saber, né, o que ele fazia dentro daquele hospital, porque ele tinha acesso 24 horas, ele podia ficar ali a semana inteira se ele quisesse. E ele tinha um quarto com chave dentro daquele hospital. Então, mais uma vez, ele abusou de muita gente ali dentro. Em um dia, gente, nesse hospital, teve uma menina que pediu para tirar uma foto com ele, porque ela tinha uma máquina fotográfica, estamos nos anos 80, então era difícil, né? Aí ela pediu para tirar uma foto, aí ele falou assim: não, não, vem cá, vem tirar uma foto aqui comigo. Aí ele levou ela para um banheiro. Ele entrou dentro da banheira, assim, aí ele pediu para ela tirar uma foto dele na banheira, assim, né? Todo extravagante. Ele estava usando uma camisa, mais uma vez, não foi um paparazzi que pegou ele, não. Ele pediu para a menina tirar essa foto. A camisa dele estava escrito: instrutor sexual, primeira aula de graça. Estava escrito na camisa dele. Ele pediu para tirar. Vocês estão entendendo? Gente, esse homem, ele tinha um ar de invencível, né? Que ninguém vai me pegar. Ele tinha esse ar. Ele mandou tirar foto, estava escrito isso na camisa dele, entendeu? E aí ele deu um chazinho para ela e abusou dessa menina. E ainda chegou para ela e falou assim: ah, não foi tão ruim assim, né? Ai, gente, eu começo a passar mal, vocês sabem, né? E tem muito vídeo pela frente ainda, mas eu começo a passar mal com os negócios desse. No documentário da Netflix tem outra menina que ela dá depoimento dela, né? O depoimento dela é o seguinte: em um desses hospitais, porque eram vários, né? Que ele fazia doações, tinha uma capela, tá, gente? Pelo que eu entendi, a capela era grande, né? Tinha uma capela que a mãe dela levava ela todo domingo lá, então tinham pais, tinham crianças lá. E o Jimmy, ele passava a mão nessa menina dentro da capela, entendeu? Porque as pessoas ficavam rezando, ele ficava lá atrás, ele ficava com a menina, e ele passava a mão nela. E todo domingo a mãe ia, né? E ela falava assim, e a gente tinha que ir com roupa de domingo, então eu não podia ir com uma calça jeans. Aí ela falou assim que ela colocava 3 calcinhas, ela não menstruava ainda, mas ela achou um absorvente da mãe e ela colocava um absorvente para meio que dificultar ele de passar a mão nela, entendeu? E ela falou assim que isso arruinou a vida dela por muitos anos. Ela também se sentiu muito culpada e ela achava que ela era a única, porque, gente, na televisão esse homem era um santo, ele era ovacionado, ele estava ali na capela de um
um hospital que ele ajudou a construir, entendeu? Então ele era um santo. Então ela falou assim, cara, ele só faz isso comigo. E eu sou fraca porque eu não grito, eu não tenho força. Claro que ela vê que hoje ela era só uma criança, ela tinha 11 anos de idade, né? Então, assim, nossa, ele estragou muitas vidas, esse homem, gente, não tem noção. Isso numa capela, gente, olha. Ai, meu Deus do céu. E aí esse hospital ficou pronto, né? O hospital lá dos cadeirantes ficou pronto. E aí eles fizeram uma grande festa, porque em 3 anos ele conseguiu os 10 milhões de libras que ele queria. E aí, para inaugurar, foi o Príncipe Charles e a Princesa Diana. Vocês acreditam nisso? E o Príncipe Charles, outro também que estranho. Estranho. Falou na Netflix e eu vou falar minha opinião aqui. O Príncipe Charles, gente, ele escrevia cartas direto pro Jimmy Savile, entendeu? E ele escrevia cartas pedindo opiniões, assim, tipo assim, nossa, Jimmy Savile, eu vou para tal país, me fala em uns lugares legais para eu passear. Pô, cara, como assim? Pô, Príncipe Charles, o cara tem 300 mil pessoas para trabalhar para ele, essas pessoas não conhecem um museu legal, um restaurante legal, por que ele tinha que pedir pro Jimmy Savile? Tá entendendo? Por que ele queria ir no lugar que o Jimmy Savile falasse com ele? Estranho. Estranhíssimo. Gente, o Príncipe Charles, ele pedia conselhos amorosos pro Jimmy Savile. Tipo assim, quando ele brigava com a princesa Diana, porque essas cartas existem, tá? Essas cartas existem e tal, até hoje. Ele pedia conselho. Tipo assim, eu briguei com a minha esposa, qual o conselho que você me dá? É muito estranho, gente. Muito estranho. A Netflix só mostrou isso, mas não deu opinião, né? Porque eles estão informando. Mas eu tô dando a minha opinião aqui. Estranhíssimo isso. Por que ele precisava do conselho do cara? Não sei. Eu vou deixar no ar também. Vou deixar vocês pensarem aí. Mas eu achei estranhíssimo. Por que você... Não sei. Por que precisa do conselho dele? Que lugares que só o Jimmy Savile poderia falar para ele para passear? Não. Esquisito demais. Outra coisa também, ele foi para outro hospital, né? Ele foi nomeado para uma força-tarefa no hospital de Broadmoor, que abrigava assassinos. Ele estava lá para ouvir os pacientes, para dar conselhos, sendo que ele não tinha capacidade nenhuma para isso, né? Ele não era formado em nada para dar conselho para paciente que já está, né, todo com problema e tal. Só que ele ia. Por quê? Porque ele ajudou a consertar o hospital. Então ele tinha carta branca para entrar lá, para dormir lá, para ficar lá o quanto ele quisesse. Sozinho, com os pacientes também mais vulneráveis. E mais uma vez, era outro hospital que os enfermeiros reclamavam dele. Teve uma enfermeira que chegou na cara dele e falou assim: eu vou processar você, eu vou falar para o mundo inteiro quem você é. Ele riu da cara dela. Tipo assim, quem você é? Você é uma enfermeirazinha. Eu sou o Jimmy Savile, você é quem? Entendeu? Então ele ria da cara das pessoas, porque ninguém ia acreditar, gente. Ninguém. Porque ele era um santo. Ele era o cara que ajudava as pessoas, e ajudava criancinhas, e consertava, e realizava os desejos das crianças. Ninguém ia acreditar. Entendeu? Ninguém, infelizmente. E em 1990, ele finalmente recebe o título de Sir, que é uma ordem da cavalaria britânica, a maior honraria, tá, que uma pessoa pode receber. E ele se tornou, então, Sir Jimmy Savile. Então, ele se achou mais ainda, né? Se ele já se achava e tal. E também, gente, nesse mesmo ano, ele conseguiu uma audiência com o Papa João Paulo II. Ele recebeu do Papa o título de Cavaleiro Papal, que é uma das maiores honras que um Papa pode dar para uma pessoa. Aí você imagina uma vítima desse homem vendo isso. Nessa mesma época, tinham 2 meninas que queriam denunciar ele. Mas como é que denuncia, gente? O príncipe Charles transformou ele em Sir. O Papa falou que ele é um dos maiores homens lá, deu a maior honraria para ele. Quem sou eu para falar alguma coisa? Entendeu? Então, isso desencorajava as vítimas. Como que eu vou falar? O cara tá na televisão toda semana, todo dia praticamente. O cara ajuda hospitais, o cara foi nomeado pelo príncipe, pelo papa, e eu sou quem? Eu sou ninguém. Não posso denunciar ele, entendeu? É muito revoltante esse caso, gente, mas vai ficar pior, vai ficar mais revoltante. Calma. No documentário da Netflix tem uma cena, gente. Aliás, tem várias, né?
Tem várias cenas assustadoras, mas essa cena aqui me pegou, que tem um menino, uma criança, né? Não dá pra ver se é um menino ou uma menina, mas tem uma criança que tá deitada na maca, doente, que entrega um desenho para ele. Aí ele fala assim: é assim que eu te vejo. E o desenho, gente, é um monstro. É um monstro. E ele ri. Aí ele chega perto da criança, ele olha para a câmera, ele ri, entendeu? Para a câmera assim, ele ri. Porque essa era a visão que a criança tinha dele, porque com certeza ele já tinha abusado daquela criança. É revoltante, gente, é de passar mal, sério. E aí, gente, já estamos nos anos 90 e já tinha alguns burburinhos, né? Só que as pessoas não queriam acreditar, mas já estava chegando na superfície, assim, né? E o que aconteceu? Ele foi, já velhinho, já, né? Ele foi chamado para um programa, o programa é This Is Your Life. E o apresentador confrontou ele. Foi a primeira pessoa que confrontou. Ele fazia umas perguntas, assim, meio, assim, para tacar coisa na cara dele, que você fez isso, que você é isso, que é muito estranho isso. E aí o que ele fez? Ele começou a debochar da cara do apresentador, então ele fazia piada, ele tipo assim, ele culpava o apresentador, passava para ele, né, a vez, tipo assim, você tá falando de mim e você, que não sei o que tal. Ele comeu uma banana no meio da entrevista, ele fazia a plateia rir, gente. Ele era confrontado às vezes, depois desse dia ele foi confrontado de novo, e ele fazia piadinha, a plateia ria das piadas dele, só que as piadas dele, você vai ver hoje, meu Deus, é muito esquisito, cara. Das pessoas riam. Por isso que eu falei que esse cara é a maior vergonha do Reino Unido. Que as pessoas odeiam ele. Porque é desconcertante ver isso hoje, entendeu? Porque, gente, ele falava. Mais uma vez, eu separei algumas frases aqui no final que ele falava na televisão, entendeu? Não é que gravaram ele escondido, não. Ele falava na televisão o que ele fazia, entendeu? E as pessoas achavam que era um personagem, que era uma piada, né? Em 1998, estamos quase no anos 2000, né? Em 98 chegou uma carta anônima para a polícia, falando que ele abusava das pessoas há anos, tanto, né, na TV quanto no hospital e tal. Então essa carta denunciando ele, só que a polícia arquivou a carta, não fez nada, porque era uma carta anônima e a gente não vai dar moral para isso. Então, arquivaram a carta. Em 2000, ele também foi no Big Brother, lá dos Estados Unidos, né? É muito estranho também, ele fala um monte de besteira também, né? E ele foi terminar o programa Top of the Pops, é um programa que ficou 42 anos no ar. E dizem que nessa imagem aí que ele desliga as câmeras e tal, nesse dia ele abusou de mais uma pessoa também. Então, ele também abusou de mais alguém. Então a gente tem essa imagem, né? E saber é revoltante. Em 2009, quero que vocês lembrem, gente, que ele começou isso em 55, tá? Em 2009 foi a primeira vez, foi a única investigação que eles fizeram. Senão vamos fazer uma investigação aqui que tá esquisita. Aí 3 mulheres foram lá denunciar ele e tal, né? Aí a polícia foi conversar com ele. Porque em 2009 também, a internet já tinha alguns blogs, né? A internet estava começando a andar, né? Já estava andando já em 2009, né? Então, na televisão ele era ovacionado e tal, mas na internet já tinham alguns blogs de denúncias contra ele. Então, muitas pessoas xingavam ele. Pô, ele não é assim. E aí a polícia foi confrontar ele, né? Algumas pessoas iam lá confrontar ele. E ele falou assim, eu nem tenho internet. Eu nem leio, isso não chega a mim. Porque onde ele estava, aquela televisão, ainda ovacionava ele, entendeu? Então, né? E aí ele negou tudo. Não fui eu. Aí a polícia arquivou, né? Porque é assim, gente, né? Você chega para um abusador, a pessoa falou que você abusou. Ele vai falar, abusei mesmo, pode me prender. É claro que ele ia negar, né? Aí como ele negou, desculpa, Admissével, desculpa ter te incomodado, aí arquivado. Então, em 2009, foi a primeira vez que eles fizeram uma investigaçãozinha assim. Mas como ele falou que não era ele, né? Que ele não fez, aí desculpa, Admissével, eu não vou mais te incomodar. Aí arquivaram. E em 29 de outubro de 2011, há 2 dias, né, dele fazer 85 anos, ele morreu. Ele morreu sem pagar por nada que ele fez. Nada. E o enterro dele, gente, meu Deus, que desconcertante ver isso hoje.
Ele foi ovacionado, ele foi homenageado por padre, gente. O corpo dele andou na rua, as pessoas aplaudindo esse homem, gente, aplaudindo e mandando beijo e tal, e as pessoas chorando e se emocionando por ele. Meu Deus, é desconcertante ver isso hoje, assim. É horrível, é horrível, horrível. As pessoas estavam ali para dar o último adeus para ele. Aí ele pediu assim que o caixão dele fosse enterrado a 45 graus assim, porque ele queria ver o mar, né, e tudo. E ele pediu para escreverem algumas frases na lápide dele. Uma dessas frases é: foi bom enquanto durou. Aí escreveram isso. Foi bom enquanto durou. Tava lá na lápide dele. Aí logo depois que o Jimmy Savile morreu, o produtor Merrill Jones, ele começou uma investigação. Por quê? Porque a tia dele trabalhava naquela escola Duncroft, né? Que ele levava as meninas no carro e drogava as meninas e elas faziam coisas para ele levar para alguns programas de TV. A tia dele trabalhava ali. E ele, quando era adolescente, ele reparava que as celebridades iam naquela escola em alguns eventos. O Jimmy Savile não, ele estava sempre ali, né? E ele começou a ver que ele passeava com essas meninas, isso era muito esquisito e tal. E ele se tornou um jornalista, né, um produtor, e ele quis investigar isso porque ele achou muito esquisito. E mais uma vez, nessa época, a internet já estava andando, né? E ele encontrou alguns fóruns que tinham depoimentos de muitas mulheres, assim, tinham depoimentos, né, de mulheres falando que o Jimmy Savile tinha feito isso com ela, que não sei o quê. Então ele começou a achar, porque na TV aberta não, na TV aberta ele era ainda maravilhoso, agora na internet já estava começando a ter várias denúncias, né, sobre ele. Ele viu uma biografia de uma menina chamada Carrie Ward, que ela estudava nessa escola e ela era uma dessas meninas que ele levou para passear no carro, e ela falou, né, que um cara chamado JS, que é o Jimmy Savile, né, JS, até no carro dele estava escrito JS, e levava elas para passearem para ela poder entrar no programa dele. E aí foram ver, e ela estava no programa dele, acharam a imagem dela ali, né? Então deram razão porque ela estava falando. E esse cara fez esse documentário, né, com essa mulher, né, com o depoimento de algumas e tal. Ele fez o documentário e ele queria passar na BBC, que é o canal onde o Jimmy Savile trabalhou por 60 anos, né, 50 anos ali, e as pessoas sabiam que ele fazia algumas coisas ali dentro da BBC. A BBC jamais quis, né, eu não vou passar isso aqui, tá doido? O cara acabou de morrer. Eles passaram um tributo. Nossa, eles passaram um documentário em homenagem ao Jimmy Savile. Gente, como envelheceu igual leite isso, né? Um tributo ao Jimmy Savile. Só que um ano depois, ele conseguiu passar em outra TV. Eu vou colocar aqui o canal IT TV. Comprou esse documentário e aí passou, né? O documentário das meninas e tal. Várias e várias denúncias. E aí, gente, explodiu. O cara passou de Deus pro capeta, assim, né? As pessoas começaram a ficar horrorizadas. E aí, quando você vê os vídeos dele, ele fala, gente, ele falava que ele fazia essas coisas, tá entendendo? Esse Merrill Jones, ele tinha um trabalho na BBC, tá, gente? Ele falou assim que esse documentário custou o emprego dele na BBC, mas que ele não se arrepende disso. No final, gente, ele abusou de mais de 450 vítimas em 60 anos, né? 50, 60 anos. Na verdade, dizem que chega a quase 600 vítimas, mas na minha opinião, eu acho que é o dobro disso, eu acho que é muito mais. Por quê, gente? Porque ele abusava de pessoas com paralisia cerebral. Ele abusava de pessoas que estavam sedadas, que estavam em coma, muito crianças. Então, assim, pessoas que nem souberam, às vezes, que ele abusou, entendeu? Então, como ele levava na maca até o quarto pessoas sedadas, né, anestesiadas e paralisia cerebral, eu acho que, assim, 600 pessoas, vão dizer, são as que a gente sabe. E as que a gente não sabe e nunca vai saber. Tem pessoas que morreram, porque ele fazia isso desde 55. Descobriram em 2012. Então, assim, essas 600 pessoas foram, né, 450, 600 pessoas foram as que denunciaram, e as que já morreram, as que eram muito crianças, as que estavam sedadas. Então, para mim, eu acho que até o dobro disso.
Acho que é muito mais, cara. Muito mais. Eu acho que não tem como saber o número de pessoas que esse cara abusou por muito tempo. Em 2012, a lápide dele foi removida. Óbvio, né? Aquela frase, até o cara falou, cara, essa frase foi boa enquanto durou. É um deboche, né? É um deboche na cara da vítima, gente. Não tem lógica, não. Nossa Senhora. Aí eles removeram na calada da noite, tá? Para não dar mais visibilidade para ele. Então, quando amanheceu, os repórteres chegaram lá, já não tinha mais nada. E aí cremaram o corpo dele, né? E é isso, não enterraram mais em outro lugar, não. Cremaram o corpo dele. A família real pediu desculpas, né? Tirou esse título dele de Sir. Muitas ruas que tinham o nome dele foram removidas, né? Óbvio, né? E ele perdeu tudo, assim. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o respeito, perdeu tudo. Mas, infelizmente, foi depois de morto, né? Porque em vida, ele não pagou por nada. Por nada. No velório dele, ele foi ovacionado, entendeu? Então, pra mim, essa é a maior raiva que eu tenho desse caso, porque ele não pagou nada em vida, né? Claro, assim, que se você acredita numa vida após a morte, que é o meu caso, tem uma cadeira no inferno com o nome dele, né? Tá o capeta, o bigodudo da Segunda Guerra e tá ele. Com certeza, né? Nossa Senhora, tem um lugarzinho com o nome dele ali. Mas é triste ver que em vida ele não pagou nada. Tem mais, né? O Jimmy, ele falava em entrevistas que quando ele chegasse no céu, no céu, o que ia acontecer? Deus ia mostrar para ele todas as coisas ruins que ele fez, mas ele ia mostrar para Deus todas as coisas boas que ele fez. E isso ia compensar. Não, isso vai compensar. Porque ele falava assim, que ele era uma pessoa cristã e temente a Deus. Eu não tenho nem resposta para isso aqui. Eu nem vou responder, né? Porque cristão e temente a Deus, meu filho, é a última coisa que você era, né? E aí, gente, para terminar o vídeo já deve estar enorme, né? Eu vou falar aqui algumas frases que ele falava em entrevistas, assim. Tem mais na Netflix, tá? Assista o documentário da Netflix. São 2 episódios só, mas vale muito a pena. Algumas frases que ele falava. Por exemplo, ele fazia corridas, né, para arrecadar fundos e tal. E aí, gente, teve uma entrevista, uma corrida, que ele parou para lavar o pé, fazer massagem no pé, porque doía, né, e tal. E ele estava sentado assim, e aí mostraram uma menina para ele, assim. Aí ele falou assim, vira ela, vira. Coloca aí no canto aí, pra eu pegar depois. Tipo assim, existe essa imagem, entendeu? E não é assim uma imagem de um paparazzi que viu longe. Não, a câmera ali, entrevistando ele. Ele virou a menina assim, essa aí tá bom, depois eu pego. Deixa pra depois. Na cara, gente, como que as pessoas não viram? Pelo amor de Deus. As pessoas achavam que ele era um personagem, entendeu? Que isso era piada dele, as pessoas achavam. Outra também, o Monstro do Lago Ness, eles achavam que ia aparecer, o Monstro do Lago Ness e tal. E aí ele tava ali, né, e tal. E não apareceu, óbvio, né? Aí perguntaram assim, por que você acha que o monstro não apareceu, né? Aí ele chegou e falou assim, porque os monstros não gostam de competição. Porque ele tava ali, né? Aí mais uma vez as pessoas riam, porque achavam que, monstro porque eu sou todo doido feio, né? Ele sabia que ele era um monstro. Se então o monstro não apareceu hoje, porque ele não gosta de competição. Porque eu já tô aqui, né? Outra coisa também, no auge lá dos anos 70, 80, ele fez uma autobiografia. Só que na biografia, o que aconteceu? Ele falou como é que era o programa. Então, na biografia estava tudo que as pessoas já viam. Não tinha nada sobre a vida dele, sobre o que ele fazia, né? E aí teve uma mulher num programa de TV ao vivo, né? Chegou para ele e falou assim, por que você não escreveu nada sobre a sua vida pessoal? Tudo que tá ali a gente vê todo dia, né? Aí ele falou assim, porque se eu escrevesse, eu ia ficar preso no mínimo uns 15 anos. Ele falava, gente, vocês não estão entendendo, ele falava. Por exemplo, chegado assim, como é que você fica com uma menina, você não tem namorada? Aí ele falou assim, é porque quando eu fico com meninas, o que acontece? Elas me batem, elas pedem para eu parar, né? Elas ficam falando, para de me parar, e eu não paro, né? E tal, elas ficam me batendo, então é assim, né? Quando eu fico com meninas, é assim que acontece. Ele falava. Estou entendendo o que eu estou falando? Ele falava o que ele fazia, só que as pessoas optavam por não ouvir. Ele adorava também falar que escolas de meninas tinham medo dele.
sabe? Porque não sei o que é. Ah, porque você tá numa escola, tal. Assim, é escola de meninas. Só que as escolas de meninas, elas têm medo de mim. Olha isso. Ele entrevistou uma menina também de 12 anos, né? Tava lá no programa dele. Aí ele falou assim: quantos anos você tem? Ele adorava perguntar para as menininhas de 12 anos quantos anos você tem e se ela tinha namorado. Ele adorava perguntar. Ai, quantos anos você tem? Ela, 12. Aí ele olhou assim: ô juiz? Juiz? Desse jeito, gente. Tava tão na cara. Por isso que as pessoas têm ódio desse homem, porque ele fez de otário eles por meio século, pelo amor de Deus. E aí tem um programa, gente, esse aqui, quando você sabe, tem um programa dele, aquele programa que ele fazia para criança, né? Que ele convidou um cara, o cara se chama Rolf Harris. Esse cara simplesmente depois descobriram que ele tinha abusado de 4 meninas. Então, assim, tá os dois no palco com 2 crianças, gente, 2 menininhas. Aí eles tocam nas menininhas, então eles fazem cosquinha na menininha e fica brincando, os dois, ai, muito pertinho, assim. E aí você sabe que o Jimmy Savile é o Jimmy Savile. E depois descobre que esse cara abusou de 4 meninas e os dois estão ali perto de 2 meninas. Gente, é muito desconcertante. É impossível de ficar vendo isso. Você passa mal, sério. E ele também tinha um bordão, que ele falava assim: ah, pode deixar que tudo eu vou pagar na próxima quinta. Tudo eu vou pagar na próxima quinta. E essa quinta nunca chegou, infelizmente, né? E para terminar, alguém chegava para ele e falava assim: Jimmy, o que você mais teme perder na sua vida? Aí ele falava assim: a minha liberdade. Ele sabia, né, que ele poderia ser preso. Aí ele falava assim: ah, a minha liberdade. Eu nunca quero perder a minha liberdade. O que eu mais amo é a minha liberdade. Infelizmente, ele não perdeu, né? Não perdeu, não pagou nenhum momento. Assim, só teve uma investigação que fizeram desse homem. Depois, acabada, e 2 anos ele morreu, 2 anos depois ele morreu. E é isso, gente. Assim, tem o documentário da Netflix. Tem vários vídeos no YouTube, assim, perturbadores, tá? Horríveis, no mínimo. E é isso, gente. Então, voltamos, né, com esse quadro aqui, Casos e Mistérios. Desculpa o vídeo, mais uma vez, o vídeo mais de 1 hora de vídeo deve estar, né? Desculpa, mas é porque o caso era muito grande e eu tive muito que trazer esse caso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente, né, muitos brasileiros nem conhecem esse homem, e quando eu conheci, eu falei, cara, eu preciso muito falar no canal, porque eu preciso desabafar. Esse vídeo aqui, gente, é um desabafo, porque, sério, olha... Passei mal, sério mesmo. Vocês entendem por que eu não posso fazer um vídeo desse toda semana? Porque eu fico assim. Fico assim, passo mal, fico com ódio, fico com raiva. Nesse cara aqui, o caso aqui, você ficou com mais ódio ainda, né? Porque o cara morreu ovacionado ainda. Que bom que hoje, né, a gente sabe quem ele foi, que ele não é ovacionado até hoje, mas você imagina, né? Você sendo uma vítima e você vê esse homem sendo idolatrado por anos e você sabe o jeito que ele é e ninguém ouve você, deve ter sido horrível, né, gente? Então é isso, gente, mais um vídeo aqui do canal Vamos Falar. Meu canal é sobre filmes, séries, desenhos e essa playlist de casos e mistérios. Se você gosta, né, sobre true crimes, eu tenho alguns vídeos, vou deixar aqui na janelinha aqui a playlist, tá? Então veja aí outros vídeos, também veja, né, mais vídeos, são mais de 3.000 vídeos aqui no canal, então veja aí, tudo bem? Muito obrigada, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!